Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula desse nosso mini curso do Código Tributário Municipal de Cuiabá. Cara, pode ter certeza, meu, assista essas aulas, todas elas, tá? Faça suas anotações. Depois você puder assistir no áudio, cara, velocidade 2.0, cara, você vai mandar muito bem. Você vai mandar muito bem na prova. Garanto isso para você, você vai mandar muito bem. Vamos lá, agora chegou a dívida ativa. A dívida ativa, né? E aí, professor? Cara, passou todo o processo, o fato gerador, lançamento, constituição do crédito tributário. Aí o cara entrou com recurso, sei lá, primeira, segunda, defesa, né? Constituiu o crédito, o cara não pagou. A gente já viu, dívida ativa, né? Se o cara não pagou, e aí? E aí a prefeitura pode cobrar administrativamente, certeza, né? E também pode cobrar extrajudicialmente e judicialmente. Como assim, professor? Através da inscrição da dívida ativa. Então, dívida ativa significa dizer que ali é um título executivo, né, para ser executivo da prefeitura, ou seja, para executar como fosse uma promissória, né? Como fosse uma promissória, né? Para esclarecer para vocês, nós estamos aí já na penúltima, né? Na penúltima aí aula das disposições preliminares. Próxima aula, aula curtinha das certidões negativas, né? E a gente vai concluir este assunto aqui, né? Esse título primeiro aqui, artigo por artigo. Depois, bem mais curto, com certeza, nós temos aí 8 partes, né, das normas de procedimento fiscal, tá? Norma de procedimento fiscal. Tranquilaço esse cara aqui, para a gente aqui. E, claro, o outro ponto importante das receitas municipais. Então, a gente está estudando aí essa nossa caminhada. Vamos direto lá ao código, né? Vamos direto ao código. Nosso tocado é dívida ativa e da execução fiscal. Beleza, dívida ativa. Então, dívida ativa vai ser o quê? É um título, né? Constitui dívida tributária ou crédito da fazenda pública regularmente inscrito. Então, ela tem que ser inscrita na dívida ativa, né? Depois de esgotado o prazo para o pagamento fixado por lei, por decreto do Executivo ou por decisão por fim de processo regular decorrente de não pagamento de tributos, multas, juros e demais combinações, né? Então ele vai inscrever a dívida ativa, né? Quando fica aqui, esse cara aqui, ele fosse um título, tá? Um título fiscal de execução. Por exemplo, nota promissória é um título, né? E aí? Aí vai para a execução fiscal. A execução fiscal, ela é judicial. Quem que promove a execução? Procuradoria Geral do município, né? Beleza, ó. A execução fiscal, olha, a execução fiscal que regula esse processo aqui, tá? Esse processo aqui, rege-se pela lei 6.830 de 80 e subsidiariamente pelo processo civil, tá? A gente já sabe disso aí, né? Então é bem tranquilo esse cara aqui, né? Então, dívida ativa. Por isso que tem que ter a dívida ativa, né? Tem um documento, né? Um documento lá onde vai se inscrever um crédito, né? Onde o município tem que receber. Você sabe que o direito público ele é indisponível, né? A dívida ativa não tributária. Então, nós temos a dívida ativa tributária e a dívida ativa não tributária. Professor, explica um pouco mais sobre a dívida ativa não tributária. Lá no RH, por exemplo, o servidor, houve um erro nos recursos humanos, o servidor recebeu R$ 10.000 a mais no lerite dele. Ele tinha obrigação de devolver e ele não devolveu. Como que o município vai cobrar o cara? Vai ter que inscrever na dívida ativa não tributária, que também tem valor de cobrança, né, fiscal, né? Muito bacana isso, né? Ó. Então nós temos a dívida pública não tributária. Compreende os demais créditos da fazenda pública, demais créditos. Cadê o canetão vermelho, professor? Está aqui na mão, ó. Professor, como é que você sabe essa questão? É porque eu fui por muito tempo gestor de recursos humanos, né, cara? Então eu entendo essas coisas aqui, né? Ó, como proveniente de contribuições estabelecidas em leis, foram laudênios, aluguéis, taxas, ocupação, custos processuais, preço de serviços públicos, indenizações, reposição, restituições, que é o caso, foi um caso de restituição, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes da obrigação em moeda estrangeira, subrogação de hipoteca, fiança, aval, outra garantia ou contratos em geral e outras obrigações, né? Então esse cara aqui nada mais é do que o conceito, né, da dívida porque não tributária, tá? Você tem aí a tributária e você tem aí a não tributária, né? Você tem a dívida ativa tributária e a não tributária.
Ok, professor, né? Então, um título executivo. A dívida ativa da Fazenda Municipal compreende a dívida tributária e não tributária. Abrange juros, multas e moras e demais encargos previstos em lei ou contrato, caso o crédito não seja expresso em um FIR, sempre que sobre o mesmo incorrerá ainda atualização monetária. Beleza, então vai lá o título. Você inscreve a dívida, está ali, né, feito o título, e esse título ele passa a ter o quê? Atualizações aí, né, mensais aí da correção, por quê? Porque a administração pública não pode perder, né? Você não pode dispor do recurso público, né? Bacana, fechou, né? Vamos embora aqui. O crédito tributário, preste atenção aqui, constituído através do controle administrativo da legalidade, ou seja, vencido nos 180 dias da data do vencimento, para o pagamento através da cobrança amigável, ok, pelo setor competente, ou após a decisão da primeira instância proferida pela autoridade competente, ou ainda após a decisão da segunda instância proferida por acordo do Conselho de Recursos Fiscais, né, transitada e julgada em caráter irreformável, favorável à Fazenda Pública Municipal, será encaminhada à Procuradoria Fiscal do município para apuração da certeza e liquidez do crédito tributário, né? Então, o que acontece aqui, né, cara? Então, a dívida pública, ela goza desse privilégio aqui, de certeza e liquidez, né? Certeza e liquidez. Então, a Procuradoria do Fiscal do município, né? Professor, quando é que pode inscrever? Aí, olha aí. O crédito tributário constituído através do controle administrativo da legalidade, ou seja, vencido 180 dias da data do vencimento, beleza, ok, para o pagamento através da cobrança amigável, depois da decisão da primeira instância, depois da segunda instância, beleza? Por exemplo, primeira instância, 30 dias, o cara não pagou, aí ele escreve dívida ativa. A gente já viu isso. Mesma coisa é da segunda instância, né? E aí, professor, o que vai acontecer aí? Aí é o prazo para inscrever. Lembre-se que a dívida ativa tem que ter o quê? Liquidez, é um título líquido e certo. Pode ser executado. A Procuradoria Fiscal do município poderá requerer diligência no sentido complementar dos dados faltantes para a devida inscrição da dívida ativa, né? Então, a Procuradoria do município, além de defender o município de todas as ações, né, no judiciário, tem a responsabilidade aí, a principal dela, na minha opinião, é essa questão aí da dívida ativa, né? Apurados a certeza e liquidez do crédito, o mesmo não será o mesmo, então, inscrito como dívida ativa, em registro próprio, devendo o seu termo conter obrigatoriamente, né? Professor, e agora aqui, cara, esses itens aqui, esses 5 itens aqui, são todos os itens obrigatórios que deverão conter a dívida ativa. Todos eles. Importante. Nome do devedor e o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um ou de outros. Quantia devida é a matéria de calcular as multas, juros e mora. Origem e a natureza do crédito mencionada, especificamente a disposição em lei que esteja fundado. Data em que se constitui o crédito, bem como a data em que o mesmo foi inscrito como dívida ativa. Segundo caso, o número do processo administrativo que se originou o crédito, né? Aí, então são informações importantes. Vamos ler de novo? Isso aqui é importante, Carol. Então tem que ter, claro, identificação do devedor, o nome, ou dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um de outros. A quantia devida e a maneira de calcular as multas e juros de mora. A origem e a natureza do crédito. Mencionará especificamente a disposição da lei em que esteja fundado, a data em que se constitui o crédito, bem como a data em que o mesmo foi inscrito como dívida ativa, sendo o caso, o número do processo administrativo em que se originou o crédito. Ok, né? A omissão de qualquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade. Nulidade, olha aí, são causas de nulidade. Por quê, cara? Porque ele é um título de líquido e certo, então não pode ter erro, né? De inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Detalhe, depois que inscrito que começa o processo de cobrança, que é a execução fiscal. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão da primeira instância judicial.
mediante substituição da certidão nula, devolvendo ao sujeito passivo atuado ou terceiro interessado. O prazo para a defesa somente poderá versar sobre a parte modificada. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza de liquidez que tem o efeito de como prova pré-constituída, né? Isso é muito importante, cara, né? Olha o privilégio do crédito tributário. Eu cobraria isso aqui na prova. Vou ler de novo, ó. Então, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Aí, ó, prova pré-constituída. Tá? A presunção que se refere a este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do devedor ou de terceiros a quem aproveite, aguardando, no caso, a Procuradoria Fiscal por mais de 30 dias, fazer publicar no Diário Oficial do Estado e outro jornal. Então, ele pode ser o quê? É uma presunção, né? Então, ela é relativa, ou seja, ela pode ser questionada, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para apresentar o nosso módulo de legislação específica para o concurso do município de Cuiabá para os cargos de auditor fiscal e auditor público. Eu, professor Lac, eu estou gravando aqui uma série de aulas, né, especificamente para este concurso, e nós temos 3 leis específicas do município. Primeiro, Lei Orgânica do município de Cuiabá, o Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, que é a LC 93, e também a Lei Complementar 43, que é o Código Tributário do município de Cuiabá. Eu estou gravando nessa aula, exatamente nesse momento aqui, estou na parte aqui de administração fiscal. O que você vai receber aqui nessa entrega aqui? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o CTM, aliás, né? Nós temos a parte das disposições preliminares. Essa parte aqui é uma revisão que eu vou estar fazendo com vocês do Código Tributário Nacional. Cada título é uma aula específica. Cada título é uma aula específica. Nós temos o livro 1, que diz respeito às normas do procedimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, aula sobre unidade fiscal de Cuiabá, escrita, documentação, cobrança, recolhimento de tributos, devolução do indébito e assim por diante, né? Cada aula especificamente. E o importante também é o livro 2 das receitas municipais, disposições gerais dos tributos. Essa aula dos impostos nós iremos dividir em 3 aulas, que a gente vai falar do ISS, do ITBI e do IPTU. Também taxas, vamos ter mais aulas aí divididas. Ou seja, esse curso de legislação municipal, com todo esse conteúdo, estou fazendo uma promoção para a galera aí, apenas R$ 80. R$ 80, clique aqui embaixo que você vai ter acesso a esse módulo especificamente. Bacana, pessoal? Então vem estudar conosco aqui na LAC. Valeu, tchau!